Fala galera, vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre polícia administrativa, tá? Uma matéria super recorrente em provas de concurso público, principalmente para a galera que está pleiteando aí uma vaga na área, né, na atividade policial, tá? Então hoje a gente vai tratar de polícia administrativa, que é um assunto que está dentro de poderes administrativos, né? Posteriormente a gente vai falar sobre esses poderes aqui no canal, mas hoje eu quero abordar principalmente polícia administrativa, tá? Porque é um assunto que requer muita atenção. As provas gostam muito de confundir polícia administrativa com polícia judiciária e o aluno acaba embolando em questões fáceis, né? Porque perde alguns detalhes, né? Ou deixa passar alguns detalhes na hora de estudar. Mas vamos lá. A aula vai ser rápida, tá? Bem resumida, só mesmo uma aula de direcionamento para que depois você consiga aprofundar mais nos estudos. Primeira coisa que a gente precisa saber desse assunto, né, desse tema, né? Quando a gente fala de polícia judiciária, gente, polícia judiciária é matéria de estudo, né, do direito processual penal. Por quê? Porque a polícia judiciária, né, vai se encerrar sempre no poder o quê? Judiciário, tá? Polícia judiciária vai se encerrar no poder judiciário. E essa polícia judiciária tem esse início, né, das suas atividades ou dos seus atos, né, por meio de quê? De corporações especializadas. Então vamos lá, primeira coisa que vocês precisam saber: polícia judiciária, tá? Ela é exercida por corporações especializadas, ela incide, né? Ela atinge todos os seus atos, pessoas, e ela está relacionada com ilícitos o quê? Criminais. Isso é polícia judiciária, tá? Então ela vai ter sempre essa finalização de todo o procedimento aonde? No poder judiciário. Tranquilo? Então ela está mais envolvida com as questões de investigação, repressão à prática de ilícitos penais, tá? Polícia judiciária basicamente é isso. No decorrer da aula a gente vai estudar e falar um pouco sobre polícia administrativa e a gente vai trazer mais algumas características para vocês definirem bem. Quando a gente fala de polícia administrativa, o que vocês precisam saber? Olha só, a polícia judiciária ela vai ter o seu encerramento, o seu ciclo se encerra no judiciário. A polícia administrativa não. Ela se inicia no administrativo e ela se encerra no administrativo. Então a esfera administrativa dá o start, né, aos atos e às atividades da polícia administrativa, e o encerramento também vai ser aonde? Vai ser, em regra, né, dentro também do poder administrativo. Tranquilo? Diferenças básicas, né, sobre elas, para vocês linkarem na hora da prova. Por exemplo, a polícia administrativa, ela, como eu falei, vai ser exercida por corporações especializadas, não é? Que são as nossas polícias, corporações especializadas. Quando a gente traz para a polícia administrativa, polícia judiciária, corporações especializadas. Quando a gente traz para a polícia administrativa, ela vai estar espraiadas, né, espraiada em vários órgãos e entidades da administração pública. A gente tem aí vigilância sanitária, a gente tem trânsito, a gente tem ocupação ordenada do solo, né? São vários órgãos, entidades, setores da administração pública que cuidam da polícia administrativa. Outra diferença: a polícia judiciária ela incide sobre pessoas. Quando a gente fala de polícia administrativa, né, ela vai incidir sobre bens e direitos individuais. Né? Ela vai incidir sobre bens e direitos individuais. E outra diferença também que vocês têm que anotar aí sobre polícia judiciária e polícia administrativa: a polícia judiciária ela atua na prática de ilícitos criminais, né? E obviamente a polícia administrativa vai atuar na prática de ilícitos o que? Administrativos. Quando a gente fala de polícia administrativa, gente, vocês têm que ter muito em mente aquele princípio que a gente estudou lá na frente, tem aula aqui no canal, né? Que é a supremacia do interesse coletivo. Tá? A supremacia do interesse coletivo, esse instrumento, né, de supremacia que o Estado tem, permite, né, a atuação dessa polícia administrativa para que se atinja o quê? A coletividade. Então ela vai limitar, né, coordenar direitos individuais. Para quê? Para que se beneficie a coletividade. Tá? Ela vai incidir sobre bens, né? Uso, gozo, disposição da propriedade. Para quê? Para beneficiar a coletividade. Né? A gente tem vários exemplos. O exemplo mais clássico, né, de provas e aulas, a gente fala sobre a desapropriação. A desapropriação nada mais é do que o poder de polícia administrativa do Estado. O Estado vai desapropriar, né, para quê? Para que se atinja o quê? O seu objetivo maior, que é o interesse coletivo. Então eu vou desapropriar determinado terreno para construir um hospital, por exemplo, né, para beneficiar toda uma coletividade.
Incidindo sobre direitos, outro exemplo, né, sobre direitos individuais. Você tem um direito constitucional de ir, vir e permanecer, mas quando você se depara com um semáforo, né, um sinal de trânsito, você tem que parar. Não é verdade? Então tá lá o sinal vermelho e você para. O que é isso? Aquilo ali é o exercício de polícia administrativa do Estado. Vai falar, olha, eu estou limitando o seu direito de ir e vir, né, ou coordenando, para quê? Para que se haja o quê? Um benefício coletivo. Tranquilo? Então, isso é polícia administrativa, gente. Isso que vocês têm que ter em mente como polícia administrativa. E quando a gente fala de onde que essa polícia administrativa, né, quando a gente fala sobre definições, essa polícia administrativa, ela vai estar definida no Código Tributário Nacional, no CTN, lá no artigo 78, né, do CTN, você vai ter uma definição sobre polícia administrativa. Aí você fala, pô, Léo, mas a gente está aqui falando sobre atividade de polícia administrativa, está falando sobre bens, direitos individuais, porque o Código Tributário? Né? O Código Tributário, gente, porque essa polícia administrativa, né, como esse ciclo se finaliza nessa esfera administrativa, essa polícia administrativa, ela permite o quê? A cobrança de taxas para o exercício de algumas atividades. Por exemplo, quando você quer uma licença para construir, você tem que ir lá, né, na administração pública municipal e solicitar e pagar uma taxa para você ter uma licença. Então, como existe essa cobrança de taxas, né, essa cobrança de tributos para o exercício da atividade da polícia administrativa, essa polícia administrativa, né, o direito administrativo abarcou, pegou essa conceituação do CTN, né, do artigo 78. E a doutrina hoje já trabalha de uma forma muito assim, já abraçou, né, essa conceituação do artigo 78. Tá? Então a doutrina hoje já trabalha em consonância, tá, com o artigo 78, com o Código Tributário Nacional. Então, uma das definições de polícia administrativa que vocês podem encontrar vai estar lá no artigo 78 do CTN, beleza? Então, gente, definido, né, essa diferenciação entre polícia judiciária e polícia administrativa, a gente vai agora aprofundar um pouco, obviamente, né, na polícia administrativa, que é assunto, né, que é matéria de direito administrativo. Essa polícia administrativa, ela vai se manifestar, né, para a gente por meio de normas gerais ou atos individuais. Quando a gente fala normas gerais, o que vem a ser isso? Outro assunto assim muito recorrente em prova, tá? E tem algumas pegadinhas também que derruba muita gente. Quando a gente fala de normas gerais, essas normas gerais, né, da administração pública, do direito administrativo, elas não atingem uma pessoa específica. Por exemplo, proibido estacionar em determinado local, né? É para todo mundo. Quem chegar hoje, amanhã, depois de amanhã, não vai poder estacionar ali, porque há uma proibição. Tranquilo? Quando a gente fala de atos individuais, vai atingir determinada pessoa. Né? Por exemplo, a publicação de um edital para convocação de aprovados em determinado concurso público. Vai estar lá o nome de 500 pessoas, né? Mas vai estar especificado, ó, Léo Santos, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Isso é um ato individual. Tranquilo? Aí você pensa assim, porra, mas é geral porque tem muita gente. Não. É individual porque atinge determinada pessoa, né? Então esse ato administrativo, ele pode estar lá atingindo 1 milhão de pessoas. Se tiver especificado que aquela pessoa X que vai ser atingida por determinado ato, tá? É um ato que é individual, né? Por exemplo, lá no cursinho que eu dou aula, se eu chegar amanhã e falar, ó, a partir de amanhã eu quero que todos os alunos venham com camisa preta, né? Isso é uma norma que geral, porque todos os alunos virão com camisa preta. Se eu chegar amanhã no cursinho e falar, olha, João, Maria, Emanuel, Tereza, fulano, 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 virão com camisa preta. Aí eu já estou falando de um ato que individual, porque está atingindo determinadas pessoas. Cuidado com isso em prova, gente. Parece simples, parece algo assim, né, besta, mas na verdade isso aí derruba muita gente. Por quê? Eles colocam lá um ato com 500 nomes, né? E aí a pessoa olha aquilo e fala, porra, não é individual, né? Tem 500 pessoas. Mas não, é individual por quê? Porque atinge indivíduos específicos. Então essa é a primeira forma de manifestação da polícia administrativa. Ela pode se manifestar tanto por meios de normas gerais, como de atos individuais. Tranquilo? Outra característica, né, de manifestação da polícia administrativa, ela pode se manifestar por meios de atos preventivos ou atos repressivos, né? O que é isso? O que é preventivo? Né? Por exemplo, uma licença para construir é um ato preventivo. Né? O Estado está exigindo que se tenha uma licença para construir, para quê? Para prevenir que outras consequências aconteçam, né, na sua construção futuramente. Tranquilo? Uma placa de proibido estacionar é um ato que é preventivo.
tá? Quando você chega e coloca ali uma placa, ó, não pode estacionar em determinado local. É um ato que preventivo, porque está prevenindo acidentes, né, ou outras questões que vão prejudicar a coletividade. Quando a gente fala de ato repressivo, né, da polícia administrativa, é uma multa, o fechamento de um estabelecimento, né, pela vigilância sanitária. Isso aí é um ato repressivo. Então a polícia administrativa, ela pode se manifestar por meio de normas gerais, normas individuais, atos preventivos ou atos repressivos, tranquilo? Bem simples essa parte, né? Vamos entrar agora um pouco em atributos, tá? Cai demais a questão de atributos relacionados à polícia administrativa. Primeira coisa também que vocês precisam entender, tá? E prestar muita atenção na hora da prova, gente. Vai vir lá como atributo da polícia administrativa a discricionariedade. Discricionariedade é um atributo da polícia administrativa, tá? Porém, entretanto, contudo, a polícia administrativa também se manifesta por meio de atos vinculados. Porra, e o que eu vou fazer na hora da prova, velho? É simples, gente. Se vier lá na hora da prova, é atributo da polícia administrativa, discricionariedade, marca, tá certo, tá? Agora, se vier na hora da prova, a polícia administrativa só se manifesta, né, por meios de atos discricionários, ou tão somente por meios de atos discricionários, tá errado. Por quê? Porque atos vinculados, né, também fazem parte da polícia administrativa. Por exemplo, a licença para construir é um ato vinculado. Se você atender todos os requisitos, né, necessários para você dar start, iniciar a sua construção, o Estado não pode te impedir. Ele não tem discricionariedade, ele não tem margem de escolha, né? Então é um ato vinculado e é um poder de polícia. Então a polícia administrativa, ela se manifesta por meio de atos vinculados e atos discricionários. Contudo, né? A prova gosta de trazer muito atributos da polícia administrativa, discricionariedade. Tá certo, tá? Corretíssimo. E a gente vai falar sobre outros atributos aqui também, né, que vem esse conjunto, esse arcabouço de atributos da polícia administrativa, que é questão recorrente em prova, né? Então são atributos da polícia administrativa. Vamos lá: discricionariedade, imperatividade, né, ou poder extroverso, vou explicar o que é isso, coercibilidade e autoexecutoriedade. Então vamos lá, tá? Primeiro, discricionariedade, eu já falei para vocês, né? Discricionariedade é a margem de escolha que o administrador, que o Estado tem, né, em determinado ato administrativo. Segundo, imperatividade. O que vem a ser imperatividade, gente? Imperatividade é o Estado impondo obrigações independentemente da concordância com o particular, né? Quando a gente fala que o Estado é imperativo, não existe acordo com o Estado. É unilateral, não depende de concordância com particular. Você não pode chegar e negociar com um guarda de trânsito, por exemplo, que você vai estacionar seu carro num local proibido. Tá? Você não pode negociar. Então, independentemente da sua concordância, você não pode. Tá? Então, o Estado impondo obrigações, né, unilaterais, independentemente da concordância com particular. Isso pode vir em prova também o atributo da imperatividade ou poder extroverso do Estado, tá? Então cuidado com essa palavrinha aí, que tem algumas questões que já estão vindo. Poder extroverso, a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Outro atributo, terceiro, né? A gente falou discricionariedade, em regra, tá, gente? Pode ser também vinculação, imperatividade ou poder extroverso e coercibilidade. O que é coercibilidade, gente? São meios indiretos de coerção, né? É o Estado utilizando meios indiretos de coerção para quê? Para que ele consiga impor o que ele precisa ou o que ele quer, tá? Por exemplo, tem uma placa de trânsito lá. Aquilo ali é um meio indireto de coerção. Você vai chegar, Léo, estaciona seu carro ali, naquele local ali que é proibido estacionar. Eu vou falar, eu não. Eu, se eu estacionar, eu vou ser multado. Então eu não estaciono, tá? Então isso nada mais é do que um meio indireto de quê? De coagir. De coagir o particular a não fazer. Isso é um atributo do poder de polícia. Né? Se um empresário, por exemplo, viola alguma norma, né, para o funcionamento da sua empresa, né, já está estatuído aquilo ali. Né? Olha, você tem autorização para funcionar até as 10 horas da noite, por exemplo. Né? E aí eu vou chegar e falar, velho, funciona até 11. Né? Seu estabelecimento comercial está bombando, funciona até 11. O que o empresário vai falar? Eu não. Se eu funcionar até 11, o Estado vai fechar meu estabelecimento. Isso é o quê? Um meio indireto de coerção, que é um atributo da coercibilidade, tá? E o último atributo, que cai muito em prova, é a autoexecutoriedade ou executoriedade. O que é isso? É um meio direto de execução. Né? É um meio direto de execução. É o Estado executando a sua vontade
diretamente, sem a necessidade, né, do que? Da intervenção ou da interferência do Poder Judiciário. Por exemplo, se você estaciona o seu veículo em frente à garagem do hospital, né, entrada e saída de ambulância, o Estado não vai chegar e entrar com uma ação no Judiciário para pedir, né, uma autorização para retirada do seu veículo. O Estado, né, gozando do atributo da autoexecutoriedade, da executoriedade, ele mesmo vai lá, independente do Judiciário, e faz. Isso é autoexecutoriedade, né? É o Estado fazendo independente do Poder Judiciário. Agora, tem um detalhe nesse atributo da autoexecutoriedade que vocês precisam, né, se lembrar na hora da prova. A autoexecutoriedade, ela não está para todos os atos do poder de polícia, tá? A autoexecutoriedade, ou ela vai estar definida em lei, né? Ou ela vai se tratar de uma situação de urgência. Por exemplo, quando você estaciona em frente a garagem do hospital, por exemplo, é uma situação de urgência. Então, o que o Estado vai fazer? O Estado vai lá, retira o seu veículo, né? E, posteriormente, obviamente, ele vai garantir, né, a ampla defesa e contraditório, que é o que a gente chama no direito administrativo de ampla defesa e contraditório, o que? Diferido. Né? Você não foi privado da sua ampla defesa e do seu contraditório. Toda sanção administrativa, ela precisa respeitar a ampla defesa e contraditório. Então, assim, você vai ter com a autoexecutoriedade a ampla defesa e contraditório? Vai, mas posteriormente. Tranquilo? Outro aspecto, então falamos dos atributos, tá? Os atributos, então, discricionariedade, muita atenção, tá? Porque atos vinculados também fazem parte do poder de polícia administrativa. A gente vai ter a imperatividade, a gente vai ter a coercibilidade, que são meios indiretos de coerção, e a executoriedade ou autoexecutoriedade, que são meios diretos de execução. Falar um pouquinho agora sobre prazos, tá? A Lei 9873 de 99, né, estabelece um prazo prescricional, né, para a sanção do poder de polícia. Esse prazo prescricional é de 5 anos, tá? 5 anos de quando, Léo? 5 anos contados ou da prática do ato lesivo, né, ou em se tratando de um ato continuado, né, quando houver quando cessar a prática desse ato continuado, tá? Mas em regra, 5 anos. Detalhe sobre isso, gente. Existe uma prescrição intercorrente dentro do direito administrativo, dentro do processo administrativo. O que é isso? Né? Se o processo ou se o procedimento ficar parado, né, estagnado por um período de 3 anos, presta atenção nisso, tá? Por um período de 3 anos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma prescrição intercorrente. Então, se o Estado não der andamento ao procedimento, esse procedimento ficar estacionado por 3 anos, prescrição intercorrente. Tranquilo? Outro detalhe importante sobre prazo prescricional para esse processo administrativo, né, oriundo do poder de polícia. Tá? Se a infração administrativa também se configurar um ilícito, tá, criminal, vai ser aplicado o prazo prescricional da lei penal. É óbvio, né, gente? Então, se acontecer alguma infração, algum ato lesivo, né, que incida a atividade de polícia administrativa e esse ato também configurar um ilícito penal, o prazo prescricional vai ser definido pela lei penal, tá? Se você esquecer, gente, não tem erro, 5 anos, tá? E aí você lembra da intercorrente, prescrição intercorrente 3 anos, e se for uma infração administrativa combinada com infração penal, a gente vai ter a lei penal, beleza? Então vamos lá. Gente, quero falar com vocês aqui também sobre os conselhos profissionais, né? Os conselhos que regulamentam as profissões. Vai estar lá na lei 9649 de 98, tá? O que são conselhos profissionais de acordo com essa lei? Presta muita atenção nisso, tá? São particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Tá lá na lei, não sou eu que estou falando isso não, tá? Particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Aí veio o STF com a ADI, né, 1717 e fez o quê? Porra, peraí, gente. Isso aí nada mais é, né, o que os conselhos particulares fazem, né, é o quê? É o poder de polícia, é o exercício do poder de polícia. Ele está condicionando algo, condicionando uma profissão, tá?
E isso é o que? O exercício de um poder de polícia. Isso não é uma prestação de serviço público, tá? Então, se é um poder de polícia, um exercício do poder de polícia, ele não pode ser o quê? Delegado, tá? Ele não pode ser delegado. E agora, o que a gente faz? Simples. Os conselhos profissionais, né, eles passam a ter uma natureza de autarquia. A gente vai entender um pouco disso quando a gente falar sobre administração indireta. Tá? Logo, logo eu vou gravar uma aula para vocês. Então a gente vai ter o que? Os conselhos profissionais, então, passam a ser vistos a partir dessa ADI 1717 como uma autarquia, e uma autarquia o que? Corporativa. Por quê? Porque o poder de polícia ele não pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Então, todas as vezes que se falar, né, dentro desse assunto, dessa temática de poder de polícia administrativa e tratar sobre conselhos profissionais, a gente vai se lembrar que os conselhos profissionais, por meio de uma decisão do STF, né, passa a ter natureza de autarquia. Por quê? Porque a atividade de polícia administrativa não pode ser delegada a pessoa jurídica de direito privado. Beleza, gente? E falando sobre essa questão de delegação da atividade de polícia, né? Então, Léo, peraí, o poder de polícia não pode ser delegado nunca? Pode, gente. É relativizado isso aí, tá? A gente tem dentro do poder de polícia 4 ciclos. Eu já falei sobre isso aí em uma aula sobre delegação do poder de polícia. Depois vocês puxam aí no meu canal, tá? A gente tem 4 ciclos do poder de polícia, tá? O primeiro ciclo é o ciclo da norma ou restrição de polícia. A gente tem o ciclo da fiscalização de polícia e a gente tem o ciclo do consentimento de polícia e da sanção. Então são 4: norma ou restrição, fiscalização, consentimento e sanção, tá? O que a doutrina entende? Quando a gente fala de norma ou restrição, é indelegável a pessoa jurídica de direito privado. Mas quando a gente fala de fiscalização, né, e de consentimento, estes 2 ciclos podem ser delegados, gente. Tá? Estes 2 ciclos, e apenas esses 2 ciclos do poder de polícia, eles podem ser delegados. Por quê? Porque trata-se somente de aspectos materiais, né, para a realização do poder de polícia. Por exemplo, eu posso delegar, eu como Estado, eu posso delegar uma empresa para fazer a instalação e pegar dados de um radar, por exemplo. Não precisa ser o Estado, né, um servidor público, né, a Polícia Rodoviária Federal, lá instalando um poste de radar, retirando as informações. Não, isso aí pode ser delegado a um particular. O particular vai lá, faz a instalação, faz a manutenção, retira os dados e entrega para o Estado sancionar. Tá? Quando a gente fala do ciclo do consentimento também do poder de polícia, é completamente viável. Né? Consentimento é o que, gente? A gente pode colocar aí como exemplo uma licença, tá? Uma autorização, a emissão de uma licença, a emissão de uma autorização. Tá? Podem ser delegados, então, esses ciclos. Lembre-se para a prova de vocês. 4 ciclos, a gente vai ter norma, restrição, a gente vai ter fiscalização, a gente vai ter consentimento e sanção. Tá? Quando a gente fala de norma e restrição e sanção, o primeiro e último ciclo, estes são o que? Indelegáveis. Tá? E só um último detalhe que eu também coloquei na aula. Né? Em 2020, o STF definiu, né, decidiu que empresas estatais que atuam na prestação de serviço público, é matéria também que a gente vai ver aí de administração indireta, tá? Em uma próxima oportunidade eu vou gravar para vocês, podem, né, exercer a atividade de polícia administrativa, tá? Recente, né, esse julgado, tá? Então já pode vir em prova de vocês, tranquilo? Então dão uma pesquisada aí, dão uma estudada sobre isso. Bom, gente, o que eu tinha para falar basicamente sobre poder de polícia é isso, tá? Como eu falei para vocês, não é nada tão aprofundado, mas dá para vocês terem uma base bacana sobre isso. Beleza? Se você curtiu aí ou se serviu aí para você essa aula, compartilha aí e curte. Beleza? Ó, valeu, galera.